Aqui já. Legal. Galera, primeiro eu queria agradecer o Pablito pelo convite aí. Eu chamo ele de Pablito, sem formalidades. O Pablito, para vocês terem ideia, foi meu professor quando eu tinha 14 anos. Então, eu entrei no ensino médio, ele foi um dos principais professores ali que me ajudaram a me formar, né, pô, como indivíduo, como pessoa, como cidadão. Então, eu fico muito grato a ele aí por esse convite. Tá podendo agora compartilhar com vocês um pouco da minha pequena jornada ainda, para vocês terem ideia. Eu tenho 23 anos. Quantos anos vocês têm? Falei. A média de idade da sala. 16, eu acho. 16? Legal. Eu tenho 23, sou um pouquinho mais velho que vocês. Hoje, como o Pablo comentou, eu tô num cargo hoje de gestão pública, então hoje eu sou vereador aqui na minha cidade, é um cargo que a gente passa por uma eleição, vocês devem saber muito bem. Então, ano passado eu disputei as eleições para vereador aqui na minha cidade, fui, para vocês terem ideia, o segundo mais jovem da história a ganhar uma eleição de vereador aqui em Imbu. E eu tô, pô, como o Pablito falou ali, no ninho de gaviões, tentando, pô, trabalhar para que a gente possa melhorar a educação aqui da minha cidade. Eu estou terminando também a faculdade, nem terminei a faculdade ainda, estou terminando engenharia civil lá na USP. Eu fiz ensino médio nesse colégio que o Pablo me deu aula, e depois eu ingressei no ensino superior, né, na faculdade de engenharia. E aí, pô, no meio desse caminho eu fiz muita coisa, né? Eu acho que eu sempre tive um perfil um pouco inquieto nas coisas que eu fazia, né? Desde, pô, quando estudei em escola pública até ter essa bolsa na escola privada, eu sempre tive um perfil muito inquieto, assim, que eu acho que eu sempre falo para as pessoas, né? Pô, acho que essa inquietude de não se acomodar com as coisas foi o que foi decisivo para eu me movimentar, né? Para eu ter gás, força para seguir em frente, pensar em alternativas, projetos e tal. Daqui a pouco eu vou contar para vocês um pouco mais em detalhes. A primeira coisa que eu queria saber de vocês é o seguinte: a gente está aqui numa aula de empreendedorismo social, e eu queria perguntar para vocês assim, qual que é o maior problema do Brasil que vocês consideram hoje, assim, de bate pronto, sem pensar muito. Queria ouvir umas 3 respostas aí. As drogas na favela? Legal. Drogas, crime organizado. Fala aí, Manu. A fome, não sei se é muito, mas... A fome tá voltando pra caramba agora. Com certeza. Quem mais? A desigualdade na educação? Legal, com certeza. Super. É muito legal. Por que eu perguntei isso, gente? Acho que o Pablo falou muito sobre isso, eu super concordo, né? Quando a gente se propõe a mudar alguma coisa, eu sempre brinco, né? Eu tenho um trabalho social que eu faço para o Brasil, que sempre quando eu interajo com pessoas, eu tento falar para elas o quanto que é importante a gente dedicar uma parcela da nossa vida para resolver problemas sociais, problemas através do poder público, problemas, como vocês falaram aí, de educação, falta de saneamento, a Marcela falou aqui, a questão do crime organizado, por exemplo, desigualdade, etc. Porque eu acho que cada vez mais a gente vive num país que é desigual, essa desigualdade infelizmente vem aumentando, e a gente que pô, tem às vezes a oportunidade de escolher, a gente precisa escolher, pô, fazer a diferença nesse lugar que a gente vive, sabe? A gente pode, por exemplo, eu sempre falo para as pessoas, para meus colegas, assim, escolher, sei lá, viver uma vida boa, bacana, trabalhar numa empresa que produz sabonete, produz cerveja, algo assim, mas a gente vai estar morando ainda num país que é muito desigual, muito pobre, uma educação muito desigual, e eu sempre provoco muitas pessoas. Por isso que eu fiquei até tão feliz que o Pablito me chamou para falar aqui com vocês, porque eu adoro fazer isso aqui, que é a gente tentar discutir junto o planeta que a gente vive, tipo, o país que a gente vive, acho que vocês são de São Paulo, né? São Paulo, o estado que a gente vive, que são muito desiguais, e se a gente, nós aqui, que somos minimamente conscientes, não tomarmos a rédea e irmos para cima para resolver esses problemas, eles vão persistir. Talvez a gente viva uma vida boa, morra lá feliz, tranquilamente com a nossa família, mas muita gente ainda vai estar passando por esses problemas que vocês falaram agora. Então é muito legal a gente começar a refletir sobre aonde a gente vive, né? Porque a gente vê a desigualdade a todo momento, né? É isso, a droga ela não se restringe, por exemplo, a uma classe social, a só quem mora na favela. Isso vai para outros lugares, também chega nas classes, por exemplo, mais altas, nos condomínios fechados. A educação também é um grande problema, porque isso afeta toda a sociedade como um todo, assim. Então é muito legal, e eu queria começar essa discussão justamente vocês pensando nisso. Quais são os principais problemas que vocês lidam no dia a dia, ou que vocês veem na TV, no YouTube, em outros lugares, que vocês acham
que eu sempre gosto de usar essa frase, que vocês têm a capacidade de se indignar. Tem um secretário de Educação do Rio, Rocieli, que ele falou uma vez que é isso, né? Ele estava andando numa escola e ele falou que ele foi conversar com um aluno que ele estava num canto, assim, meio triste, meio moadinho. Aí ele perguntou, querido, o que você está fazendo aqui? Aí a criança falou, não, estou esperando a aula começar. Aí ele olhou no relógio, faltava 2 horas para a aula começar. Aí ele falou, pô, o que você está fazendo aqui? Aí ele falou assim, não, é que eu vim antes porque eu queria almoçar. Aí ele teve estalo na cabeça dele, por que ele veio almoçar na escola? Porque ele não tem comida em casa. Então ele começou a perceber, e ele fala muito sobre isso, que ele saiu de lá inconformado. O que é isso? Pô, como a gente pode aceitar que uma criança não tenha comida dentro de casa? Ela tem que ir para a escola para comer. Às vezes o intuito dela nem é aprender português, matemática, fazer aula de empreendedorismo. É simplesmente se alimentar. Né? E, pô, isso transborda um pouco para esses outros problemas que vocês trouxeram aqui. Né? Como a gente pode admitir que a gente tem uma desigualdade educacional tão grande que tem gente que sai do ensino fundamental, vocês acabaram de sair do ensino fundamental, sem saber ler, sem saber escrever, sem saber fazer contas simples. Como a gente pode admitir que tem gente morrendo na porta da biqueira, às vezes nem é usuário de droga ou algo assim, mas porque, infelizmente, mora naquele contexto vulnerável. Então, acho que o principal problemático que eu queria trazer para vocês aqui hoje é que vocês precisam, é urgente, ter a capacidade de se indignar com os problemas que o nosso país vem enfrentando. E aí, pô, se sair daqui alguns malucos igual eu, que resolveram de alguma maneira lutar contra esses problemas, pode contar comigo, fico muito feliz, porque a gente precisa de cada vez mais pessoas querendo resolver esses problemas crônicos que o nosso país tem. E aí é muito legal. Eu vou contar hoje para vocês um pouco dos problemas que eu tenho tentado resolver a partir muito da minha história, da minha vivência, né? Que o Paulo brincou comigo que ele queria muito que eu trouxesse isso, né? Pô, como que a gente pode transformar problemas reais, né? E aí, qual que é a minha história, galera? Eu moro em Embu das Artes, num bairro que o pessoal brinca que é o... Brinca não, é o nome do bairro, né? Ressaca. O pessoal já fica me zoando, porque falando que eu bebo muito. Quem bebe aqui não sou eu. Pablito que gosta dos negócios diferenciados. Brincadeira. É muito engraçado, gente. O Ressaca, eu moro no Ressaca. É muito engraçado. Eu sempre conto essa história, ninguém acredita. O Ressaca é um bairro que, assim, a minha rua é rua de terra. Então é barro, não tem asfalto. Energia elétrica, para vocês terem ideia, é tudo gato. O que é um gato quando a gente chama de energia elétrica? É quando a Eletropaulo, a Enel, não passa na sua rua, você tem que puxar de ruas acima, assim, uma fiação toda cagada para você ter energia dentro de casa. E outra coisa, saneamento básico, o rapaz falou aqui, para vocês terem ideia, onde eu moro é tão afastado, a Marcela falou, que não tem saneamento básico pela Sabesp. O que a gente faz? A gente faz um poço para furar água e pegar água para a gente beber. O poço é tipo um buraco que a gente faz no chão e pega, acho que vocês sabem. E outra coisa, para destinar os dejetos, o esgoto, a gente tem que fazer uma fossa própria, fossa séptica. Né? Eu faço engenharia civil, a gente montou uma fossa mais ecológica, vamos assim dizer, mas em geral a galera só cava um buraco no chão e joga o esgoto lá. Foi nessa realidade que eu cresci. Minha mãe, sendo empregada doméstica, ela parou de estudar, para vocês terem ideia, na 4ª série para trabalhar, porque naquela época precisava trazer comida para dentro de casa. Meu pai também parou de estudar no 2º ano do ensino médio. E eu estava na escola pública. E eu sempre digo para as pessoas, né? Eu sempre faço essa pergunta: o que vocês acham que eu queria ser quando eu tinha 14 anos, assim? Antes de conhecer o Pablito, o que vocês acham que eu queria ser da vida? Chutem aí. Júlia, Manu, o que vocês acham que eu queria ser da vida? Pode chutar. Aleatoriamente, pode chutar. Alguma coisa relacionada com música? Música. Ó, eu canto, hein? É um dos dotes que eu tenho, mas não era com música que eu queria ser. Eu queria fazer outra coisa. Um esporte. O que vocês acham que eu queria fazer da vida? Futebol? Exatamente, jogador de futebol. E eu sempre falo para as pessoas, né? Pô, não tem problema nenhum você querer ser jogador de futebol, né? Porque é um esporte bacana e tal, adoro, jogo bola até hoje, joguei bola com o Pablito muitas vezes. Mas o problema, eu sempre falo para as pessoas, né? Às vezes quando a gente vem de periferia, ser jogador de futebol, muitas vezes é a única forma que a gente vê de ter sucesso na vida, né? De romper com essa realidade vulnerável que a gente vive, né? Porque esse jogador de futebol, muitas vezes, se você dá sorte num teste, consegue entrar num time e tal, você vai ganhar muito dinheiro de uma hora para outra, muitas vezes. Vai conseguir tirar ali a sua família de uma condição ruim, financeiramente falando, ambientalmente falando, né? Espacialmente falando.
E esse era o meu sonho. Meu sonho era ser jogador de futebol. Era isso que eu achava que ia mudar minha vida completamente. Num determinado dia, que aí eu falo quando tudo mudou, né? Eu conheci um instituto que é o Smart. O que o Smart faz? Eu estava estudando na escola pública, normal, jogando bola, futebol era o meu objetivo, eu até brinco, né? Eu ia para a escola, não era para ter aula de matemática, de empreendedorismo, não. Eu ia para ganhar do time do Felipe da outra sala. Esse era o meu objetivo de vida, assim. E aí, o que aconteceu? Eu conheci o Smart, que o Smart faz o seguinte: pega alunos de escola pública que são brilhantes, assim, que têm um potencial muito bacana, que às vezes, se eles não tiverem uma oportunidade boa de estudar, de se capacitar, de ter um material bom para estudar vestibular, de ter uma aula bacana para escolher sua profissão, ele pode se perder. Ele pode não conseguir fazer uma faculdade, não conseguir uma bolsa, ir para o mercado de trabalho, ter um emprego que às vezes, não exige muito o intelecto, vai, sei lá, um emprego braçal, porque ele não vai conseguir desenvolver esse intelecto, essa capacidade. Então, o Smart faz o seguinte: pega um aluno brilhante, coloca dentro de uma escola privada que é muito bacana, com uma bolsa 100%. Então, foi assim que eu conheci o Pablito. Fui estudar numa escola que é o Siddhartha, que é uma escola chinesa lá em Cotia. Isso, galera, foi assim uma mudança da água para o vinho. Né? A gente estava falando aqui da desigualdade educacional, né? Foi a Ju que falou, eu acho. Galera, para vocês terem ideia, eu saí da escola pública. Na escola pública eu não tinha aula de inglês, porque minha professora nunca apareceu na escola. Aula de matemática, até a oitava série, hein? Vou desafiar vocês aqui. Eu só aprendia o mais avançado que eu aprendi até a oitava série. Foi, se eu não me engano, foi Bhaskara. O mais avançado, o mais avançado, mais avançado, mais avançado. Tipo assim, a maioria das minhas aulas de matemática era continha de dividir, com 1 milhão de números, assim. Eu tinha que aprender isso. Eu fui pro Siddhartha, pra vocês terem ideia. A galera do Siddhartha, acho que vocês devem ser parecido. A galera tinha física e química desde a 7ª série. Os caras eram muito avançados, tabela periódica, átomos, um negócio que eu nem sabia o que era. E eu, mano, cheguei perdidaço, assim, muito perdido. Porque era aquele lance dessa desigualdade educacional que a gente vive no nosso país, né? Pô, quem tá numa escola privada consegue ter acesso a conteúdo, a perspectiva, a ambientes, a, sei lá, atividades culturais, a línguas, a muitas outras coisas que quem tá na escola pública não tem nenhum acesso, né? Às vezes a gente que sai da escola pública, existe um dado, de 8 a cada 10 alunos de escola privada que saem do ensino médio vão para o ensino superior. Na escola pública é 3 a cada 10. Então é bizarro essa diferença. Então, assim, eu vim e vivenciei na prática essa transição, né? Fui para uma escola muito top, eu até brinco, né, Pablito, eu estava um pouco perdido, assim, o pessoal me chamava de perguntinha, porque eu não sabia absolutamente nada quando eu fui para a escola privada. Então, eu ficava perguntando na sala de aula, para entender o que estava rolando lá. E aí foi muito legal, porque, assim, acho que com a ajuda de muitos professores, como o Pablito, muitas atividades, como a gente fazia lá, os debates de simulação, como a gente se fosse um representante de um país, eu consegui muito me encaixar naquela engrenagem que era um mundo completamente novo para mim. Né? Por exemplo, na escola privada eu descobri que eu falava bem em público. Então eu comecei a debater, comecei a ir em fóruns, discussões que o Pablito liderava lá. E para mim isso foi uma descoberta de um talento, por exemplo, que talvez na escola pública eu jamais teria descoberto. Né? E aí foi muito bacana porque eu comecei a estudar, é até engraçado, minha rotina era a seguinte: eu saía 5 horas da manhã de casa, 5h15, para ser mais exato. Eu pegava 2 busões, um lá da estrada de terra até o centro de Imbu, e outro do centro de Imbu até a escola Siddhartha. Andava mais ou menos de 10 a 15 minutos, ou pegava uma carona ali, era um trajeto ali de 3 quilômetros até chegar no Siddhartha, e ficava lá das 7h30, que começava a minha aula, até as 6 da tarde. Né? Às vezes tendo aula só de manhã, à tarde fazendo reforço. No começo tinha reforço de português, matemática, física, para conseguir me igualar a galera que já estava estudando no Siddhartha. Estava há muitos anos da minha frente, de alguma maneira, em algumas matérias, né? E aí essa foi a minha trajetória. Estudando muito, 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 ralando para me acompanhar de alguma maneira a galera. E aí foi quando eu comecei a ter muitas oportunidades. Eu sempre falo isso para as pessoas, né? Eu sempre... O Chris, todo mundo odeia o Chris, aquele seriado lá, eles brincam que o sucesso vem de 2 coisas, né? De oportunidade e preparação. Então eu comecei a me ralar muito mesmo. E aí as portas começaram a se abrir para mim. Comecei a enxergar oportunidades, né? As pessoas começaram a me apresentar oportunidades. Uma delas foi, por exemplo, o Farofap, que era aquele debate, a competição de debate, que eu fui para outras escolas debater, representar um país e tal. Foi quando eu ganhei um prêmio em 2014, acho que foi, não, 2000, não lembro. Não, foi 2012, eu acho, o ano ainda. 2012 foi o meu primeiro ano de Siddhartha.
que aí eu fiquei super feliz, me deu muita motivação e, pô, para continuar os estudos ali. No segundo ano de Siddhartha, foi quando o Pablo fez a brincadeira lá do Turcomenistão, eu apliquei para uma bolsa que fazia o seguinte, todo ano, lá no Siddhartha, a galera dava uma bolsa para um jovem e fazer um summer em Harvard, tipo, com tudo pago, para aprender inglês. E era bizarro, porque assim, nunca nenhum bolsista tinha conseguido. E como eu falei para vocês, né? Quantas aulas de inglês eu tive no ensino fundamental? Quem pegou? Quantas aulas de inglês eu tive no ensino fundamental? Nenhuma. Manuela? Nenhuma, exatamente. A Marcela respondeu. E aí eu lembro que eu fui para entrevista, era assim, a primeira fase era um bagulho escrito, você escrevia um texto lá, um essay e tal. E aí na segunda fase era uma entrevista em inglês. E aí tinha 9 pessoas na entrevista. 8 falando inglês e uma falando português. Quem que vocês acham que tá falando português? Você? Só eu. Passando a maior vergonha, mas eu fui lá com a cara e com a coragem, mano. Sempre fui muito descarado. E eu falando em português lá, eu entendi um pouco o que a galera tava falando, que eu já tive ali quase um ano de inglês no Siddhartha, mas falar não sabia, era mais difícil para mim. E eu falava, metia as caras, falava gíria e tal. E eu lembro que naquele processo seletivo de 9 pessoas, eu fiquei em quarto ainda. Ganhei de 4 pessoas ainda na frente. E aí o Robert Wong, que foi a pessoa que me deu essa bolsa, ele brincou, Dan, seria maluquice eu mandar você para os Estados Unidos sem falar nada de inglês. Você ia se perder lá, ia sumir. Mas o que eu vou fazer agora? Abdan, vou te dar a chance. Tenta ano que vem. E aí, galera, foi um ano, meu segundo ano, estudando inglês no contraturno. Eu fazia aula de manhã, nem estudava vestibular. À tarde, estudando inglês e tal, blá, blá. E aí, no segundo ano, eu consegui. E aí, no terceiro ano, eu fui para Harvard. Fiquei lá 2 meses. E eu lembro que era um ano meio conturbado. Tava rolando Copa do Mundo 2014. O Brasil já tinha conseguido as Olimpíadas, estava uma discussão gigantesca assim, sobre o Brasil e tal. E eu cheguei lá e eu até brinquei com o Pablito agora um pouco antes, né? Que eu já tinha muito conhecimento sobre os outros países, né? Então, o meu quarto era assim: o cara que dormia na beliche em cima de mim, assim, era do Turcomenistão, do quarto do lado era um cara da Rússia e um cara da China. E era muito da hora, porque eu conversava sobre o país dos caras, assim. Então, eu falava, não, mas na Rússia aconteceu aquilo, né? No Turcomenistão, aquele negócio lá. E era muito legal, porque a troca cultural era muito da hora mesmo. Depois do Summer, aprimorei muito meu inglês, isso foi muito da hora também, porque para mim é isso, eu nunca tive uma aula de inglês. Então eu lembro que naquele ano que eu fiquei estudando, eu aprendi o básico para me comunicar, saber falar minha opinião sobre as coisas e tal, mas era algo bem ainda inicial. Era suficiente para eu passar no processo seletivo e lá eu aprimorei ainda mais, tenho mais hoje desenvoltura para falar, então foi super legal essa experiência em Harvard também. E aí depois, galera, veio a oportunidade de prestar o vestibular aqui no Brasil. Então eu prestei, para vocês terem ideia, para engenharia civil, prestei várias faculdades. Aí eu passei na USP, na Unesp, na Unicamp, no Mackenzie e na PUC, engenharia civil. Foi uma experiência muito legal também, porque eu entrei na Poli, aqui na USP, que é isso, pô, o curso de engenharia civil da USP é o 45º melhor do mundo em engenharia. Então foi uma experiência muito massa de, pô, eu poder, de alguma maneira, estar entre as melhores cabeças da engenharia, e não só da engenharia, né? Acho que a Poli tem um pouco desse perfil de formar muitas pessoas que vão trabalhar em outros mercados de trabalho, mas vão ser lideranças, porque é isso, né? É uma galera que é uma elite da elite da elite, é uma galera que está muito bem conectada, é um círculo muito, vamos assim dizer, seleto, e para mim furar essa bolha foi muito importante. Lá foi, acho que a primeira vez que eu comecei a fazer projetos sociais na prática, né? Então, para vocês terem ideia, primeiro ano da faculdade, todo mundo perdido e tal, eu fiquei meio puto porque eu não gostava daquele negócio muito teórico da faculdade de engenharia, né? E aí eu criei um projeto, eu entrei num projeto, né? Virei coordenador dele, que era o seguinte: todo ano a gente ia para uma cidade carente do Brasil fazer trabalho social de engenharia. Então o que eu fazia? O meu primeiro ano que eu fui coordenador, eu fui para Alagoas, numa cidade de 20 mil habitantes, chamada Limoeiro de Anadia, e eu brinco, né? 17 anos, Pablito, nem sabia fazer uma derivada, uma integral. Eu estava liderando um trator com 2 pedreiros, a gente estava fazendo uma fossa para aquela comunidade que, igual lá, na minha comunidade, as pessoas jogavam seus dejetos numa fossa negra, né? Que é um buraco que você coloca no chão e joga o seu esgoto lá. E aí, a mesma fossa que eu fiz na minha casa, Pablito, a gente foi lá ensinar a galera a fazer, transferir essa tecnologia. Eu falei assim, galera, ó, para o meio ambiente é muito melhor a gente fazer a fossa assim, porque talvez dê um pouco mais de trabalho aqui, mas você vai ter um tempo maior de vida da sua fossa, você vai agredir menos o ambiente. E eu lembro que a gente fez, Pablito, para 50 alunos do ensino médio, a ideia deles replicarem depois para a comunidade onde eles viviam. Então era muito da hora. Porque a gente fazia esse trabalho social de
como se fosse transferir uma tecnologia para a galera de lá agredir menos o ambiente. E assim que eu brinco que eu comecei esse negócio de projeto social, né? De, querer me engajar com alguma coisa, querer mudar alguma realidade, né? E aí eu contei para vocês, galera, que a minha vida ela foi muito transformada pela educação, né? Você fala, foi a educação que me trouxe até aqui, né? Ser um vereador, estar formando na USP, etc. E foi muito legal, por ter vivido esse mundo tão diferente, de ter uma educação tão boa, assim, é uma das melhores de São Paulo. O Siddhartha, muito cara a mensalidade, lá a galera aprende inglês, espanhol, chinês, tive a oportunidade de ir para fora lá dentro, e ter saído de uma escola pública muito, muito simples, né? Ali na divisa entre Imbu e Cotia, que eu entendi muito forte que a educação, ela pode ser, assim, como pode dizer assim, ela pode ser transformadora, como foi para mim, mas infelizmente quem não tem acesso a essa educação de qualidade, como eu tive, como vocês têm, isso pode ser decisivo também para essa pessoa, infelizmente, não ter as oportunidades que nós vamos ter, né? Não ter, às vezes, o mesmo sucesso e a mesma sorte que a gente vai ter, né? E é isso, a falta de educação de qualidade pode gerar várias coisas. Pode gerar, às vezes, uma gravidez na adolescência, pode gerar, infelizmente, um jovem não ter perspectiva e ir para caminhos errados na vida, como a gente falou de drogas, crime organizado, etc. Pode gerar, até a pessoa não vai para um caminho ruim, mas ela vai, infelizmente, perder ali todo um potencial que ela poderia ter em outras profissões, numa profissão menos especializada. Então eu falei, preciso fazer alguma coisa em relação a isso, né? Não faz sentido eu ser o cara que, de alguma maneira, tive um pouco de sorte na vida, de professores que apostaram em mim, que me apresentaram o Smart, apresentaram o Siddhartha, e toda a galera que estudou comigo não ter essa mesma sorte, não ter essa oportunidade. Então, o que eu fiz? Eu criei um projeto que foi o KM23. Qual que é a grande sacada do KM23? Eu sempre falo, a gente quer levar duas coisas para uma escola pública que eu acho que eu tive a sorte de ter. A primeira coisa é uma referência. Então, por que vocês acham que eu queria ser jogador de futebol? Galera, eu queria ser jogador de futebol porque eu tinha um tio que era a minha principal referência, era o cara que eu me inspirava muito, e ele queria ser jogador de futebol. Ele estava tentando lá na base do Santos e tal, e eu queria ser igual a ele, né? Era a única referência positiva que eu tinha. Então, hoje, a nossa missão do KM23, a primeira é a seguinte: a gente quer ir nas escolas públicas contar histórias como do Abdan. O cara saiu da periferia, queria ser jogador de futebol. Eu brinco, né? Eu era um pé de barro, que todo mundo que vem do meu bairro é chamado de pé de barro, né? Porque lá não tem asfalto e tal. Era um cara muito simples, família muito simples, e que, através da educação, ele conseguiu ter uma perspectiva diferente, ter uma profissão bacana, dar um futuro diferente para os seus pais, para sua família e tal. Esse é o primeiro ponto. Porque é isso, né? Quando você tem uma pessoa que é próxima de você... Abdan, me permite interromper uma coisa que é fundamental falar para o pessoal. Claro. Essa coisa da inspiração é tamanha, mas é tão forte que os pais dele estudaram por causa dele. Eles foram continuar seus estudos inspirados pelo filho. Já ia contar isso, exatamente. Desculpa interromper, mas não podia passar batido isso, não. Eu vou contar isso daqui a pouco. E aí, galera, então o nosso pilar é muito forte de referência, né? Levar essa inspiração e esse exemplo positivo para as pessoas. Porque eu acho que, como cresci em periferia, tenho muito essa visão de que exemplos negativos para a gente não faltam. Ponto, é isso. Na esquina, é a biqueira que vende droga, às vezes é o alcoolismo, é o familiar que, infelizmente, a mulher que não conseguiu desempenhar uma profissão porque, infelizmente, teve filho muito cedo e não teve uma estrutura familiar para amparar ela ali. Então, vários problemas que eu falo, exemplos negativos já sobram. Então, a gente precisa ser esse exemplo positivo para esses jovens de periferia que estão crescendo na escola pública, né? E aí o Pablo trouxe uma questão que é fundamental, né? Eu contei para vocês. Minha mãe, empregada doméstica, parou de estudar na 4ª série para trabalhar. Meu pai parou no 2º ano do ensino médio para desenvolver a profissão dele, que é marceneiro. E foi muito legal, porque é o que o Pablito disse, né? Eu fui exemplo, às vezes o inverso do que acontece, né? Em geral, os pais são exemplo para os filhos. Mas quando eu comecei a estudar essa rotina maluca de sair 5h15 de casa, voltar 8 horas da noite, ralando e tal, meus pais, que assim, são pessoas muito jovens, minha mãe me teve com 17 anos, meu pai com 22. Eles são pessoas muito jovens. Também vieram da periferia, com uma estrutura muito simples, etc. Se juntaram ali, tiveram um pouco essa pressão para se casar cedo, etc., por conta de questões familiares, de problemas com álcool, com drogas, etc. E aí eles começaram a se inspirar em mim, bem entender que a educação também poderia dar um futuro de qualidade para eles também, que eles ainda estavam em tempo, a gente fala muito isso, está em tempo ainda de estudar, de trabalhar e de se formar.
E aí minha mãe, eu lembro uma história icônica, assim, Pablito. Eu indo fazer o Enem, eu sempre ia fazer as provas dos vestibulares sozinho, né? Pô, pegar minha mochilinha, ônibus e tal. Mas naquele dia, como tava indo todo mundo de casa, a gente foi de carro. Então foi meu pai no motorista, minha mãe no passageiro, eu e minha irmã ainda, estava no segundo ano do ensino médio, indo fazer a prova do Enem, todo mundo. Então a gente, de fato, foi uma família que a educação mudou nossa vida. Então aquele ano, 2015, que eu passei na Poli, minha mãe passou em pedagogia com bolsa 100% do ProUni, que é um mecanismo, né, do governo federal que dá uma bolsa de 50% ou 100% para alunos de baixa renda. Meu pai, com 40 anos, minha mãe tinha 35, meu pai com 40, passou em engenharia civil também, com uma bolsa metade ProUni, metade FIES. O FIES você tem que pagar depois que você se forma. Mas também uma grande política pública para colocar pessoas de periferia no ensino superior. E os dois voltaram a estudar. Os dois foram fazer faculdade, os dois se formaram. Minha mãe se formou em 2019, meu pai se formou no passado, 2020. Então, isso foi muito legal, gente. Então, essa questão da referência, ter um exemplo próximo de você, isso é transformador, porque faz você acreditar que você também pode. Isso é uma frase que eu acho que tem que estar gravada muito para vocês, né? E a outra coisa que o KM faz, além de vender esse sonho para o jovem de periferia, a gente fala muito forte que a gente quer também mostrar para ele a oportunidade, como foi para mim. Eu contei para vocês, né? Eu entrei, comecei a cavucar o Siddhartha e tal, daqui a pouco comecei a encontrar oportunidades. Pessoas foram me apresentando essa oportunidade. E o KM também tem essa missão, de levar a oportunidade para o jovem de periferia. Como é que a gente faz isso hoje, gente? Hoje a gente tem um programa de mentoria. Então, por exemplo, a Júlia aqui, ela quer fazer engenharia civil. E aí, vamos supor, ela não conhece nenhum engenheiro civil na família dela. Não conhece, ela nem sabe o que é isso, né? Nem sabe o que é construir prédio, não sabe de nada. O que a gente faz? A gente conecta a Júlia com o Abdan. Porque o Abdan veio de periferia, já está na universidade, já fez engenharia civil, já estagiou, já sabe como é que é esse mundo. E qual que é a função do Abdan? Mentorar a Júlia. Então, a gente faz um processo de mentoria mesmo. Todo mês eles têm uma conversa para explicar como é que é o mercado de trabalho, o que aquela profissão faz, como é a faculdade, como ganhar bolsa na faculdade, como se mantém na faculdade. Além disso, a gente tem uma parceria hoje com o Descomplica, que dá o acesso gratuito para o nosso aluno se preparar para o vestibular. Então, é a oportunidade de ele ter um acesso de muita qualidade para o ensino superior, né? Coisas que às vezes a gente não tem na escola pública. A gente tem um professor bom, um outro bom, mas a maioria deles não são tão focados no vestibular. Então, a gente traz isso para o aluno também. Além de levar simulados mensalmente para eles estudarem, né? Para eles se prepararem ali para o vestibular. Foi um método que eu usei muito e consegui passar na USP. Então, a gente faz esse acompanhamento do aluno. Em 2019, a gente aprovou 5 jovens na USP, 13 em federal, 7 em faculdades privadas com bolsa 100%. E o mais legal, gente, tudo isso sem ter um tostão no bolso. Tudo que a gente fazia era um pouco de collab. Então, por exemplo, os nossos mentores, a gente não pagava nada para eles. Eles faziam porque eles acreditavam naquela causa. A gente conseguiu vender o nosso peixe a ponto deles acreditarem que eles estavam fazendo algo que era uma missão para eles, retribuir, ajudar a jovem escola pública que não tiveram oportunidades que eles tiveram. O Descomplica, a gente achou um Descomplica Social, que é uma vertente do Descomplica, que ele dá acesso gratuito para alunos de escola pública. E os simulados a gente faz parcerias para imprimir, para fazer com os alunos, ou a gente faz tudo remoto. Um formato que a gente fez em 2019 foi tudo remoto. Então, a gente fez um projeto social que, para a gente, era um trabalho social só. Hoje, a gente está com um processo de profissionalização do projeto, querendo captar recurso, contratar uma pessoa para trabalhar nele. Mas, quando eu estava mais na linha de frente, era só um projeto social que a gente fazia em tempo, vamos assim dizer, no nosso tempo ocioso, no nosso tempo vago. Mas que é isso, colocou 5 pessoas de Embu, de periferia, na USP, sabe? Teve um alto impacto. Então, a gente tentou, de alguma maneira, usar na nossa experiência pessoal, na nossa experiência de vida, e um pouco do que a gente percebe também da educação pública, para tentar resolver esses problemas que, naquela época, estavam no nosso alcance. E aí, para terminar, até para vir para perguntas para vocês, vou contar um pouco da minha reflexão pessoal que eu tive, né? Eu acho, Pablo, e até vocês que estão me ouvindo aqui, é muito legal porque eu brinco que eu sou cria do terceiro setor. Então, eu fui beneficiado pelo terceiro setor há anos atrás. Então, se não fosse o terceiro setor, eu não sei onde eu estaria. Então, é isso. São projetos de impacto social que mudaram a minha vida. Depois, eu fui o cara que fui tentar ajudar pessoas com o impacto social, seja no KM23, mas também, por exemplo, trabalhei na Fundação Lehman, que é um instituto que ajuda a educação pública do Brasil. Mas eu tive uma reflexão, um estalo um dia, de que o terceiro setor ele é muito poderoso, né?
Ele consegue impactar muita gente. Mas tem algo ainda mais poderoso do que o terceiro setor? Seria tipo assim, sei lá, Homem de Ferro e Thanos, tá ligado? O negócio mais poderoso ainda é o governo. Para mim, assim, o governo ele tem uma capacidade de mudar a vida das pessoas em grande escala. Então, hoje, pra vocês terem ideia, eu estou fazendo um programa de formação de professor aqui em Embu das Artes, como vereador. Só esse programa vai impactar 1.800 professores e, pensando indiretamente, vai impactar 20 mil alunos da escola pública de Embu das Artes. É um bagulho bizarro, bizarro, bizarro. É assim, é um peteleco, um estalo que você dá no poder público, você muda a vida de muita gente mesmo. Então, qual foi a reflexão que eu fiz? Além de ter muita gente bacana no terceiro setor, a gente também precisa ter gente muito genial, muito, assim, muito foda, sem usar as palavras erradas aqui. Gente muito, assim, muito genial também no poder público. Porque lá é onde as mudanças profundas na sociedade acontecem. Né? E quando você muda uma política de formação de professor, você mudou toda a rede, mudou toda a perspectiva de formação e desenvolvimento de aprendizagem de um aluno da escola pública na ponta. Quando você muda, por exemplo, uma política de transporte, você mudou a vida de todo mundo. Porque é isso, se a política for boa, vai se melhorar a vida de todo mundo, mas se for ruim, vai ferrar com todo mundo também. Então, na minha cabeça era, além do terceiro setor, e tem gente bacana, eu sempre incentivo gente boa ali também, eu acho que a gente precisa ter muita gente genial, assim, também no poder público, né? Porque ali as mudanças são muito grandes, às vezes elas são mais lentas, porque o poder público tem sua burocracia e tal, mas eu também acho que ela tem um potencial de mudar a vida das pessoas muito forte, né? E aí foi a minha opção de carreira, né? Isso que eu gosto de falar muito também. Hoje, impacto social, ela pode ser uma opção de carreira. Então, vocês estão aí se formando em ensino médio, vão para a faculdade, e se essa chama ainda de vocês, dentro de vocês, de se indignar com os problemas, não se conformar, não conseguir dormir com esses problemas, querer resolver esses troços, também é possível você ter isso como uma profissão, né? Muita gente encara isso como um hobby, né? Como um negócio ali, vou fazer no tempo livre, e tem gente que encara como profissão, tem gente que ganha bem com isso, né? Então, acho que, por exemplo, a Fundação Lehman é um exemplo que eu dei aqui, os caras pagam bem, é um lugar que você consegue fazer altas transformações, e ainda é um terceiro setor, né? É um lugar que você tem impacto social, né? Que às vezes é difícil conciliar essas duas coisas. Tem um instituto que é a Artemisia. Ela fala assim, é uma aceleradora de projetos sociais, né? De negócios de impacto social, né? É uma empresa, tem renda, mas tem impacto social. E aí ela brinca assim, né? O slogan deles é assim, entre ganhar dinheiro e mudar a vida das pessoas, eu escolhi fazer os dois. Então é muito legal isso, porque acho que até uma mensagem bacana para vocês, até, Pablito, vou dar uma dica aqui, você podia chamar a Stephanie para vir falar aqui, porque ela trabalhou na Artemisia por uns 3 anos, se eu não me engano. Hoje ela está trabalhando... Stephanie, a colega, a minha aluna? Do meu ano, exatamente. Estamos chamando, né? Para falar de impacto social, ela é 10 vezes melhor que eu. Então, o contato que eu vou trazer, sim. Eu vou te dar. Ela é, assim, genial. E, assim, o que acontece? E ela trabalhou acelerando projetos de impacto social, negócios de impacto mesmo. O meu caso era mais terceiro setor, né? Hoje a gente está tentando... Não sei se a gente vai se monetizar, mas a gente vai profissionalizar mais o KM23. Mas ela trabalhou acelerando projetos de impacto, né? Isso é muito legal. E aí, gente, a minha opção de carreira foi ir para o primeiro setor, né? O setor público. E hoje estou muito feliz, como eu disse, estou como vereador aqui na minha cidade. É um negócio, como eu disse, a gente consegue fazer políticas e mudanças, como eu posso dizer, de maneira profunda, transformadora para todo mundo. Isso é que hoje brilha os olhos para mim. E aí, como não podia ser diferente, desde o terceiro setor agora, a minha pauta principal também é educação. Então, eu brigo muito, para vocês terem ideia, aqui em Embu, gente, eu falei aquela informação lá do fundamental, muita gente não termina o fundamental ali sabendo ler, escrever e tal. Aqui em Embu, de cada 10 alunos, 5 terminam sabendo português, os outros 5 não sabem o mínimo de leitura, o mínimo de escrita. Em matemática, 85% dos alunos terminam sem saber o mínimo da matemática básica, só 15% terminam sabendo bem. Então, isso é uma luta ferrenha que a gente vai travar aqui para melhorar a aprendizagem dos alunos aqui no Embu. O meu primeiro passo é trabalhar a formação de professor, porque o professor é um agente fundamental ali. Depois a gente quer ir avançando para conseguir abordar outros temas aqui na cidade também. Beleza? É isso, galera. Terminei minha fala. Agora eu queria abrir para perguntas de vocês.
Vamos levantando as mãozinhas, vamos escrevendo e vamos falando. Vamos aproveitar essa oportunidade. Gente, temos pouco tempo, vamos ser práticos. Vamos lá. Tá, eu tenho uma pergunta. Manda. Da sua opinião, qual é a melhor forma de ajudar a resolver um problema público, assim? Problema público? Ah, Ó, eu acho que não tem uma melhor forma, viu, ô Ju? Vou te falar, eu acho que tem algumas formas, tá? Vou te dar alguns exemplos aqui. Tem pessoas como eu que vai para dentro do poder público ser, por exemplo, um operador das políticas públicas, né? Então, eu como vereador, uma pessoa como prefeito, ou uma pessoa trabalhando dentro de uma secretaria de educação como secretário, vai ser a pessoa que vai formular e operacionalizar as políticas públicas, né? Esse é o exemplo mais óbvio e direto que a gente vê, né? Vou te dar outros exemplos meus aqui. Tem uma startup que é o Vetor Brasil, que é até uma pessoa que fez poli, que eu conheço, tenho até uma amizade, como se fosse uma mentora minha, Joyce Toyota. O que ela fez? Uma mulher, assim, fantástica. Ela criou um instituto que eles fazem o seguinte: eles trabalham selecionando as pessoas que vão trabalhar em cargos de confiança no poder público. Porque, às vezes, o que acontece? Quando você entra lá numa prefeitura, você tem os cargos comissionados, por exemplo, que são pessoas que eu posso escolher a dedo quem eu quero que entre lá. E, às vezes, isso vira um negócio, né? As pessoas colocam gente lá para fazer a rachadinha lá, igual do Queiroz lá. As pessoas colocam pessoas fantasma, tem muito problema nisso. O que o Vetor faz? Seleciona pessoas que são jovens, que não são, às vezes, do mundo político, que vão entrar no poder público para ter um trabalho mais técnico. Por exemplo, você é formado em meio ambiente, sei lá, engenharia ambiental. Você vai você vai entrar no poder público para fazer uma política pública especializada em meio ambiente. Então, eles fazem isso. Então, eles, por exemplo, não estão no governo, estão fora do governo, mas estão impactando o poder público. Vou te dar um outro exemplo que é ferrado, assim. Tem um instituto que ele fica dentro da Fundação Getúlio Vargas, da GV, que é a faculdade, que é o CEIP. O que é o CEIP? O CEIP o nome é Centro de Excelência de Inovação de Políticas Educacionais. São pessoas que não estão nem dentro do governo e são mais ou menos um terceiro setor. Eles são mais um terceiro setor acadêmico. Por quê? Eles desenham as políticas públicas e são pessoas especializadas em educação que, por exemplo, eu estou lá estudando formação de professor. Eu fui conversar com eles semana retrasada. O que eles fazem? Eles são responsáveis por estudar, entender quais são as melhores práticas de formação de professor no Brasil e mundo. Eles fizeram um documento que eles estudaram Hong Kong, Xangai, Colômbia, vários lugares muito legais, assim. E eles são os responsáveis por sumarizar esses conhecimentos, né? Porque eu sempre falo isso no poder público, né? O Brasil tem dois problemas básicos, né, no poder público. Tem gente muito genial para operacionalizar as políticas públicas dentro do governo e ter gente de fora para pensar as políticas públicas, no sentido de estudar, ter uma academia forte, ter pesquisadores fortes, por exemplo. Se a gente tem gente muito fera estudando formação de professor, para mim, que eu estou dentro do poder público, não sou tão especialista em educação, porque minha formação é engenharia civil, eu preciso ir caçar aonde estão os melhores estudos de formação de professor. Então, o CEIP cumpre esse papel. Ele é como se fosse uma academia um pouco mais prática, né? Porque eles já estão pensando na implementação da política pública. Então, é isso. Você pode impactar o poder público de várias formas, né? Você pode estar dentro, você pode ser um instituto do terceiro setor. Aí eu citei o Vetor Brasil, mas eu posso citar outro. A Fundação Lehman, Instituto Itaú Social, que são institutos que têm investimentos, sei lá, de empresas que têm sua responsabilidade social lá e tal, ou pessoas que têm muita grana que quer ajudar de alguma maneira o impacto social, e elas criam institutos para ajudar o terceiro setor, o primeiro setor, que é o setor público, de fora, né? Dando pitacos, sendo uma consultoria, algo assim, tá bom? Então, tem várias formas, assim. Eu acho que hoje, para mim, foi até engraçado. Eu passei por um processo de autoconhecimento, de entender aonde eu gostaria de estar, né? Sei lá, eu passei pelo terceiro setor, academia estou passando agora porque eu estou engatilhando um mestrado lá na Poli, e eu me encontrei mais fazendo política, porque eu vi era o que mais me dava frio na barriga. Mas eu acho que até para vocês que, estão começando isso, acho que é até legal vocês estudarem essas formas de causar impacto, né? Tem várias formas, né? É isso, vocês podem ser um negócio de impacto social, vocês podem ser só um instituto, que é um terceiro setor. Então, tem várias formas aí de vocês terem impacto na ponta, assim.
Bom, vamos lá. Está aberto. Perguntas. Vamos sair da timidez. Vamos aproveitar a oportunidade. Então, para não ter vácuo, então vou eu fazer uma pergunta. Tem uma questão de produção. Então, nós temos no projeto da aula de empreendedorismo, ele é anual. E ao ser anual, ele vai sendo por etapas. E essas etapas vão sendo problematizadas. No final do percurso, se for parruda o projeto, vai para o mundo real. Vai ser apresentado para interlocutores. Mas qual é o primeiro passo? Porque o passo mais simples, teoricamente, é dar um nome. Vamos dar um... Mas mesmo assim temos problemas, porque normalmente a gente vai na generalização de tudo. E o próprio nome, por que você colocou KM23? Essa é uma pergunta, sabe? E não projeto de estudos para estudantes. Por que você fez esse movimento? Segundo, a questão da responsabilidade no terceiro setor, porque normalmente é diferente de uma empresa. O terceiro setor, ou normalmente os gestores são primos interpares, são o primeiro e terceiro iguais. É o capitão do time, que não necessariamente é o mais capacitado, não é necessariamente mas tem uma dinâmica diferente. Essa é a segunda parte que isso tem a ver com a primeira tarefa que eles têm. A questão da responsabilidade, não é isso? A questão do critério e principalmente essa coisa do foco, né? Do porquê, qual é o motivo. E as parcerias que podem deslumbrar. Quando você pensou isso, como você fez? Quando te fizeram a primeira pergunta, nome, responsável, não é isso? E se vai ter parcerias ou não? Ou você vai ter que criar uma ONG ou coisa que lhe vale? O que você faria? O que você responderia levando em conta o KM23? Legal. Paulito, é engraçado, todo mundo perguntando o nome, né? E a gente fez proposital, a gente queria colocar o nome aleatório, ninguém entendesse por quê, para gerar essa efervescência, né? O que é esse negócio KM23 e tal? A gente se inspirou num rapper, que ele tinha um grupo que era o Quinto Andar. Ninguém sabe por que é Quinto Andar, todo mundo fica se perguntando, que é o Marechal. O KM23, galera, por que surgiu? Tem todo um significado, obviamente, né? O KM foi criado por um grupo de 3 pessoas, que eram eu e mais 2 amigos, que éramos de Imbu, estudávamos na USP, também tivemos origem periféricas e tal. E a gente sempre se debateu muito por que a gente chegou até onde a gente chegou, e muita gente que cresceu com a gente não teve a mesma oportunidade, né? E a gente chegou naqueles 2 pilares, referência e oportunidade. E o projeto nasceu ali na casa de um dos amigos nossos, que fica no quilômetro 23 da Regis Bittencourt, que é onde o Imbu é cortado pela rodovia Regis Bittencourt. Então, e é um bairro super periférico, que é o Vista Alegre e tal, e a gente queria dar essa cara para o projeto, por isso que a gente escolheu o KM23, esse é o significado aí do KM. Sobre as outras 2 perguntas que você me fez, Pablito, vou responder a última, que é mais de foco e tal, de objetivo dos projetos em si. Todo mundo que eu acho que está começando a querer empreender, etc., acho que precisa ler um livro que se chama Lean Startup, que é tipo startup enxuta em inglês, né? Em português. Enxuta, deixa eu mandar para vocês aí no chat. O que é? Basicamente, é um professor, acho que de Stanford, que escreveu esse livro, que basicamente ele vai falar para vocês assim, qual que é o método para se criar um projeto de impacto social, de um negócio de impacto social. Ele tem até esse drive, eu acho que de ser autossustentável, etc, etc, né? E eu acho assim, tem passos ali muito, muito importantes que eu acho que toda pessoa que quer seguir esse caminho de criar um projeto precisa seguir, né? Vou dar alguns exemplos para vocês, né? Acho que tem um pouco até a ver também com a metodologia Design Thinking, que eu acho que vocês podem pesquisar também, que eu acho que é bacana. Quais são esses passos, né, galera? Acho que o primeiro é assim, vocês identificarem um problema real para vocês resolverem, assim. É isso, não pode ser um negócio da cabeça de vocês, né? Eu acho que o problema do mundo é, sei lá, água. Então, eu acho isso, então eu vou trabalhar nisso. Não, vocês precisam ter evidências, dados, vocês precisam fazer entrevistas, conversar com pessoas para entender se de fato aquele problema é real e se atinge as pessoas, né? Segunda coisa, vocês precisam ter um público-alvo. Então é isso, né? O problema tem a ver muito com uma experiência real de uma pessoa que está sofrendo aquilo na pele, né? Então vocês precisam conversar com essas pessoas, né? Tem várias metodologias de entrevistinhas e tal.
Depois, uma coisa muito legal que eu aprendi também nesse processo de eu criar o meu projeto, que era, por exemplo, você ter um mínimo produto viável. O que é isso? A Stephanie até acho que pode falar muito bem para vocês sobre isso. Galera, vocês não vão vocês não vão mudar o mundo criando um projeto miraculoso, gigantesco e tal. Por quê? O que é o mínimo produto viável? A ideia é vocês fazerem o seguinte: criar uma pequena versão daquilo que vocês querem fazer para, tipo, vocês começarem a sentir o que o seu usuário tá respondendo daquele projeto. Vou dar um exemplo. Vocês querem construir um carro de Fórmula 1. O que seria um mínimo produto viável? Seria um carrinho da Hot Wheels, tá ligado? Vocês vão criar um carro pequeno, nem sei se vocês sabem o que é Hot Wheels, não sei se é da época de vocês. Vamos dizer, um carrinho de rolemã, um carro pequeno, tá ligado? Um Fusca. Vocês vão criar um Fusca primeiro, antes de criar esse carro da Fórmula 1. Por quê? Primeiro, ele vai ter características parecidas com o carro da Fórmula 1, que é o volante, as rodas, blá, blá, mas não vai ser aquilo que vocês vão criar mesmo. Vocês não vão gastar o mesmo dinheiro, vocês não vão gastar o mesmo esforço. Vai ser tipo um protótipo. Essa é a palavra, um protótipo, para as pessoas sentirem o que é aquilo, né? E o que o KM foi? O KM surgiu como um protótipo. Pra vocês terem ideia, antes da gente criar uma mentoria, Pablito, de 8 meses, com mentor, com várias conversas, 8 conversas, descomplica. O KM, a primeira iniciativa que a gente fez foi assim. A gente fez 2 encontros, Pablito. Um mentor, a gente já tinha essa ideia de mentor, a gente fez 2 encontros. Um era para discutir sobre como era o vestibular, o segundo era para discutir como que era o mercado de trabalho daquele curso. Só. Nada mais. Durava 2 meses. Depois a gente foi aperfeiçoando. Então a dica que eu dou para vocês é assim: antes de querer resolver todos os problemas do mundo, escolhe um problema pequeno para vocês resolverem. E aí testa, que esse teste você vai receber vários feedbacks legais, vários feedbacks ruins para vocês melhorarem. Então isso é muito bacana para esse processo de construção de vocês, né? Vocês não precisam criar uma solução mirabolosa, gigantesca. Cria uma pequena e vai testando, e vai sentindo se aquilo está sendo bom ou ruim, né? As parcerias, Pablito, vou ser muito honesto, eu acho que surgiu um pouco da minha figura, porque eu acho que eu sempre fui muito curioso, né? Então, eu sempre conversei com muita gente, ouvi muita gente, troquei muita ideia com muita gente. Eu acho que isso foi uma característica que eu adquiri ao longo dos tempos, de fazer muito networking, que as pessoas falam, né? Que é você conversando com gente, pedindo conselho. Até acho que nesse processo que vocês estão, sei lá, vocês querem criar um projeto de meio ambiente, vai conversar com as pessoas que são especialistas nessa área, que vocês conheçam. E vai sem nenhuma pretensão, sem pedir dinheiro, sem pedir parceria. Vai para ouvir. Aqui, eu estou pensando nesse projeto aqui, o que você acha? Deixa a pessoa falar, deixa a pessoa dar ideias, porque eu acho que isso vai ajudar vocês a construírem um projeto de vocês melhor, né? Vai trazer coisas que vocês não estavam olhando, visões diferentes e tal. Então, eu recomendo muito vocês olharem esse livro. É um livro muito bacana. Talvez vocês achem palestras ou resumos para vocês entenderem a essência desse livro, porque eu acho que é fundamental para vocês criarem um projeto que seja, primeiro, coerente, seja um projeto que tenha a ver com o público-alvo, que responda às dores e aos problemas. Eles usam muito essa palavra, a dor. Qual que é a dor do seu usuário? Então, sei lá, imagine se o objeto de vocês é uma mãe dona de casa. Qual que é a dor dessa dona de casa? O que ela mais precisa? É empregabilidade? É, sei lá, educação? Vocês vão ter que entrevistar essa pessoa e entender qual que é a dor dela. Para aí vocês criarem um mínimo produto viável, um pequeno projeto que vai solucionar esse problema de maneira pequena, até vocês criarem um projeto mais robusto, mais grandioso, assim. Então, é um pouco da dica que eu dou, assim, sabe? Eu acho que isso também entra, Pablito, nessa ideia da responsabilização, né? Que é isso. Quando você cria um projeto que não é da nossa cabeça, não é do nada, tem a ver com o usuário, está respondendo uma dor, se vocês têm a humildade de ouvir o que o usuário está falando, dos problemas que ele está trazendo, eu acho que isso já traz mais segurança para você criar um projeto que não seja do nada, não seja impositivo, mas seja com empatia, com coerência e com afinidade com a dor que a pessoa tem, que vai resolver a vida dela na prática. Eu sempre falo isso para as pessoas. Criar um projeto social, ele não pode ser um negócio narcisista e egóico para nós mesmos que estamos criando o projeto. Isso não pode existir, gente. Você não pode criar um projeto por querer criar. A gente tem que criar algo para resolver um problema real. Porque a gente tem essa responsabilidade, né? Se a gente cria a expectativa de, por exemplo, colocar um jovem no ensino superior, a gente precisa responder essa expectativa, né? E se a gente responde mal, a gente vai estar frustrando as pessoas, né? Então, por isso que a gente tem uma responsabilidade muito grande de ter esse cuidado de tentar resolver um projeto, um problema real, né? De conseguir criar soluções que sejam sérias, coerentes e responsáveis, assim. Acho que é um pouco da minha opinião sobre isso.
quando o papo é bom, passa rápido. Temos só 5 minutos. Então, eu vou deixar para a última pergunta, e se não tiver pergunta, eu vou deixar as considerações finais, de qualquer maneira. Da minha parte, eu estou emocionado, feliz, orgulhoso de quem viu um menino. Agora temos aqui uma liderança, um representante com muito a falar, com muito a dizer, com muito a aportar. Alguém quer fazer alguma última pergunta? Né? Olha, é importante eu dar a sua impressão sobre a fala, enfim, se de alguma maneira isso ajudou, né, essa escuta. Alguém? Manu, Júlia? Ninguém? Cecília? Bom, então vou deixar o Abidam para dar sua... Ficaram tímidos, né, Abidam? Porque não são assim, não, né? No dia a dia, né, time? Vamos lá. Mas, de qualquer maneira, então, dá essa última palavra, fechamento, que eu acho Legal. fundamental. E muito obrigado pela presença aqui. Estamos muito honrados. Não, que isso, Pablito. Para mim é um prazer. Galera, acho que assim, a última coisa que eu queria falar é um pouco como eu comecei esse papo, assim, né? Acho que se uma coisa que eu aprendi, se tem uma coisa que eu aprendi, foi que a gente precisa ter esse poder de indignação, né? Imagine só. Vocês são pessoas que hoje estudam num colégio super bacana, super da hora, tem a oportunidade de desenvolver, parar um tempo para pensar em como resolver problemas sociais. Isso acho que vocês vão entender isso é um privilégio para vocês, né? Porque imagine, né? Muita gente vive no nosso país sem ter acesso a uma educação de qualidade, sem ter acesso à renda. Na pandemia, é bizarro quando a gente olha os dados, a gente vê que as pessoas de mais baixa renda, as pessoas negras, são as pessoas que mais morrem na pandemia, né? Então, a gente vive num país que é muito desigual, como a gente já falou aqui no começo, com problemas básicos como saneamento, por exemplo, e que a gente hoje, tipo, estando nessa posição, acho que a gente precisa ter vamos assim dizer, esse poder de indignação para querer movimentar um pouco a nossa vida, dedicar um pouco do nosso tempo para resolver esses problemas, né? O Pablito gosta muito de usar essa palavra que é empatia, né? Que é isso, a gente talvez não sofra esse problema, mas a gente precisa correr atrás para resolver também, né? Se cada um se preocupar com o seu umbigo, a gente vai ter uma sociedade individualista e mais desigual ainda, né? A gente vai aprofundar as desigualdades que a gente vive no nosso país. Então, acho que eu queria terminar muito essa fala com essa provocação, né? Vocês estão, de novo, numa posição que é super bacana, privilegiada, mas eu queria recomendar para vocês tentarem olhar para fora e ver que é isso. Essa não é a regra, infelizmente, no Brasil. Então, a gente, como sociedade mesmo, como cidadãos, a gente precisa ter essa responsabilização e também dobrar as manguinhas ali para tentar mudar essa realidade, né? Então, acho que essa é a provocação que eu falo para vocês. Queria indicar um filme aqui para vocês. Tem um filme que é muito da hora, que é o Nunca Me Sonharam. Não sei se vocês já assistiram. Assim, é de rasgar o coração, é muito genial, assim. Que conta sumariamente na história de um menino que perguntam para ele, né? Pô, o que você queria? O que você quer fazer da vida? A mesma pergunta que eu fiz para vocês no começo. O que vocês acham que eu queria fazer da vida? Eu acho que vocês têm um pouco de noção, acho muito mais clara do que eu. Mas no filme o rapazinho fala assim, tipo um documentário, ele fala assim, eu não sei o que eu queria fazer da vida porque nunca me sonharam, ou seja, nunca ninguém instigou em mim o sonho de querer fazer alguma coisa da vida, né? E eu acho que isso para mim foi a história da minha vida, assim, é isso. Eu tive pessoas que me sonharam, assim, é isso. Eu tive pessoas que acreditaram no meu potencial. Acho que o Pablito é uma dessas pessoas que, me colocaram para debater mesmo sem saber falar direito, falando gira, etc. E hoje eu tô aqui porque eu tive pessoas que me ajudaram, né? E eu acho que vocês têm que pensar isso um pouco também. Acho que vocês podem ser vetores de transformação na vida das pessoas também, né? Vocês têm esse potencial. Vocês estão estudando uma escola top, vão para uma faculdade mais top ainda, eu tenho certeza. E eu acho que vocês têm que não podem se acomodar em só ter uma vida bacana sem que outras pessoas possam usufruir também, né? De ter uma educação boa, de ter um saneamento básico bom. Eu participei esses dias de uma dinâmica que eu até dei uma risada, Pablito, porque era um grupo de publicitários que eles estavam fazendo uma dinâmica sobre saneamento básico. Aí eles falaram, vamos chamar uma pessoa do poder público para falar lá também. Daí eu fui participar da dinâmica deles, dar um pouco das minhas opiniões.
E eu senti que era uma discussão tão interessante, que engraçada, porque eles falaram assim, a gente quer que as pessoas que não têm saneamento, que têm saneamento básico, que elas ajudem as pessoas que não têm. E me veio um estalo na cabeça tão rápido que era assim, mas espera aí, saneamento básico é um bagulho tão simples que quem tem nem sabe que tem pessoas que não têm saneamento básico, elas nem entendem essa realidade, estão muito distantes disso, né? E eu acho que às vezes a gente está muito distante dos problemas sociais, mas isso não pode ser uma barreira para a gente não se incomodar com isso. Porque se a gente não se incomoda com uma pessoa passando fome, com uma pessoa que não tem saneamento básico, com uma pessoa que não tem educação de qualidade, a gente está perdendo a nossa humanidade. E a gente precisa reforçar isso a cada dia que passa, porque infelizmente hoje a gente vive um mundo cada vez mais frio, mais distante, e a gente é isso, a gente está vivendo na nossa bolha, às vezes muito na chamada online e tal, nesse mundo cibernético que a gente foi obrigado a viver, e tem muita gente que infelizmente está passando muito perrengue por aí. E eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte para ajudar essa galera também. Beleza? É isso. Grande, Vida. Muito, muito obrigado. O pessoal agora vai ter aula. Então, a prova viva de que a coisa está indo bem é que são 11h02. Normalmente, todo mundo aqui. 5 para as 11, já o pessoal já estaria se preparando, migrando para outra sala. Legal. Mas, Legal. infelizmente, podemos pensar mais à frente, eles produzindo alguma coisa e você comentando um pouco sobre, fazendo uma relação, voltando, enfim. Não, mas legal. muito, muito obrigado. Eu até queria falar, quem quiser me acompanhar nas redes, saber mais dos meus projetos, meu Instagram e meu Facebook é Abdan Henrique, podem me seguir lá. Se quiserem algum pitaco sobre algum projeto que vocês estão fazendo também, deixo à disposição aí meu Instagram, para vocês trocarem ideia comigo lá, beleza? É isso, galera. Obrigado. Valeu, pessoal. Vamos para a aula agora. Obrigada, Pablito. Obrigada.